agora eu quero convidá-los ao livro de Juízes, para o capítulo de número 13. Ora, se nós já entendemos que este livro, de maneira estrutural, ele se propõe a mostrar uma etapa, um momento específico da história da redenção, na qual há um declínio, e esse declínio tal, moral, de afastamento do Senhor Deus é tão grande, que ele está refletido, de fato, no abandono do governo, da lei do Senhor Deus, e ele não se reflete apenas na comunidade do pacto, mas, sobretudo, nos próprios juízes que o Senhor Deus levanta. Isso já vai nos fazer compreender, em grande medida, a intenção autoral deste autor. Nós, então, vamos acrescentar aquilo que já foi falado pela manhã, de que eles não contam aqui com uma realização plena da redenção. Eles são retirados do Egito, aquilo não é a plenitude da redenção. Essa redenção, esse salvamento, esta salvação, ela aponta para uma concretização em outro momento, o momento do Senhor Jesus. Haverá um momento quando eles estarão no cativeiro e também serão tirados do cativeiro, mas ainda assim não é o cumprimento da história ou da promessa da redenção. O Senhor Deus está dando para eles uma terra, mas ali ainda não é a concretização. O autor aos Hebreus fala que nós estamos aguardando o momento dessa concretização. Então isso nos ajuda a perceber que a intenção aqui é mostrar que o povo da aliança não pode prescindir de governo, de Deus, de rei e da lei. Ele não pode achar que pode viver sem governo, sem Deus, sem lei. E nós, de fato, fomos concitados, foi feito um apelo ao nosso coração, a que nós servamos ao Senhor Deus, mas debaixo desse governo do rei, da lei do rei, não da nossa percepção. É nesse sentido que estruturalmente nós percebemos aqui um refrão deste livro. Não havia rei em Israel. Capítulo 17, por favor, no verso de número 6 aparece pela primeira vez. Naqueles dias, é assim que diz o capítulo 17, verso de número 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. E ainda no capítulo de número 21, por favor, no verso de número 25, a repetição, ela faz indicação do aspecto que o autor quer mostrar. Naqueles dias, diz o verso 25 do capítulo 21 de Juízes, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais justo. Essa repetição, esse aparecimento desta frase, ela não só estrutura essa intenção, como ela descreve de maneira sucinta a situação da comunidade do pacto. Ora, o Senhor Deus tira um povo, o Senhor Deus leva esse povo ao deserto, o Senhor Deus faz uma aliança com eles, eles veem os sinais, os trovões, o Senhor Deus dá a sua lei, a sua vontade revelada, o Senhor Deus dá a eles um legislador, esse legislador morre, o Senhor Deus dá um continuador, esse continuador morre, e agora eles se acham distantes da própria vontade revelada do Senhor Deus. Ao contrário de nós, como nós vimos, e aqui já fazendo essa ligação completa, em Cristo Jesus, nós temos a plenitude da redenção. Ele não morreu apenas como Moisés, ele não morreu apenas como Josué, mas ele ressuscitou. E não apenas ressuscitou, ele subiu aos céus. E ele então derramou do seu Espírito sobre a igreja nesses dias. Não sobre alguns homens, não em medidas. Ele não apenas deu habilidades, mas ele deu a capacitação através do Senhor Espírito que habita em nós, de selar-nos como promessa e ainda de nos fazer viver para a sua glória. E aqui eu quero apenas acrescentar que da perspectiva estrutural ainda, para entrar diretamente no texto que nós lemos hoje e tentar expô-lo, nós percebemos, e alguns até asseveram isso, os que leem o livro de Juízes, que há um movimento cíclico, que esses juízes que aparecem, eles fazem com que uma repetição, ou mesmo um padrão de repetição apareça, de acontecimentos apareça.
É costume que nós olhemos para o livro de Juízes e quase todos os comentários vão dizer isso, que primeiro o povo de Israel se afasta do Senhor Deus e faz o mal aos olhos do Senhor. Esse seria um primeiro momento. E então as narrativas seguem seguindo esse padrão. No segundo momento, o Senhor Deus então entrega a comunidade do pacto às mãos de seus inimigos. No terceiro momento, quando sofrem sobre o jugo desse cruel opressor, o povo da aliança clama ao Senhor Deus por libertação. E aí o quarto momento, quando os seus gritos, o Senhor Deus ouve esses gritos, esse clamor, então ele restaura a justiça à comunidade. Essa não vai ser a minha sustentação. De fato, eu percebo que há alguma coisa disto, mas o capítulo 13, ele faz eu perceber que isto não é uma norma de padrão. Em vários momentos, o Senhor Deus permitiu o povo se afastar, o Senhor Deus permitiu, então, que o inimigo viesse e oprimisse. Em vários momentos, o Senhor Deus fez com que eles clamassem e ele os ouviu. Mas o que nós temos no capítulo 13 é exatamente a ausência deste clamor. Você pode perceber, por favor, aqui, um pouquinho antes, né? No capítulo 10, verso de número 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Pecaram, veio o opressor, eles clamaram. Ok. Nós podemos perceber que, de fato, este clamor era ouvido pelo Senhor Deus, mas essa última narrativa, essa narrativa chamada, mais conhecida como a narrativa de Sansão, ela não tem esse aspecto do clamor. O capítulo 13 começa exatamente com as seguintes palavras: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Aonde está o clamor? Ele os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Onde está o clamor? Então não nos parece que seja um padrão definitivo. Cada narrativa, cada juiz vai passar por este episódio. Eu percebo aqui, eu quero então sustentar, que aqui nós temos muito mais algo que aponta para um clímax, para uma culminância. Os primeiros episódios, pecado, entrega, clamor, salvação. Mas agora nós estamos diante de uma perspectiva, de um desdobramento no qual não tem mais nem mesmo o clamor. E isto é indicativo claro da nossa situação, da dimensão da nossa relação com o Senhor Deus. Por isso nós fizemos de maneira crítica a menção daquele cântico de que a nossa fé, ela não é um levanta aqui, cai acolá, depressa levanta e começa a cantar. Há um momento em que não levanta. Há um momento em que não há mais desejo de adorar. Não há mais desejo de invocar. E eu digo, queridos irmãos, que de fato este para mim é o momento mais drástico da nossa vivência da fé, e que este autor ele retrata exatamente esta culminância, de maneira que nós podemos chamar a pregação de hoje de a narrativa de Sansão e a culminância da apostasia da comunidade do pacto no período dos juízes. É longuinho o tema, mas você pega a narrativa de Sansão e a culminância da apostasia da comunidade do pacto no período dos juízes. É isso que nós estamos olhando no capítulo 13. O autor tem, de fato, esta intenção a nos levar para lá, e ao invés de ele dizer no verso 2, então eles clamaram, ele nos diz, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan. Este livro ele vai terminar, depois dessa narrativa de culminância, de mostrar a que nível, o nível a que chegou o afastamento, a apostasia do povo da aliança. Ele vai terminar exatamente trazendo os episódios de guerra entre eles mesmos. Ou seja, o afastamento é tal, e não vai se dar o padrão de que eu me afasto e volto, e não vai dar-se o padrão de que eu me afasto, me arrependo, clamo e Deus vem ao meu socorro,
mas eles vão se afastar de tal maneira que eles vão destruir-se a si mesmos. É assim que termina o capítulo 17, nos leva a essa narrativa de Mica, e depois os danitas buscam herança maior, no capítulo 18, no verso 19, o levita e sua concubina, de maneira que no capítulo 20, verso 1, saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fosse um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxavam da espada. Olha para onde isso vai levar. O distanciamento, um sacerdote que não é sacerdote, um levita que não oficia como levita, um homem que não tem a postura de homem. E então as tribos se juntando para a guerra. Dessa perspectiva, essa culminância da apostasia, ela nos traz vários ensinamentos. E como eu estava dizendo, a maior sinalização do nosso descompromisso ou esfriamento na fé é quando nós estamos na igreja em silêncio. É quando nós não estamos dizendo para ninguém que nós estamos enfraquecendo. É quando nós não estamos procurando ajuda de ninguém para as nossas fraquezas. É quando nós já silenciamos, inclusive, para o próprio Senhor Deus. E nós não estamos mais falando disso para Ele. E nós não estamos mais levantando a voz. É interessante que eles estão no Egito. E o Senhor Deus ouve o clamor deles. E é esta perspectiva que este livro traz. Eles estão em aperto por causa do pecado, a consequência do pecado, mas eles estão clamando. Ora, quem peca pode clamar? Sim, deve clamar. Quem desobedece deve clamar? Sim. Quem faz coisa errada deve clamar? Sim. Este é o padrão normal do Senhor. Nós temos um advogado junto ao Senhor. Ele vai interceder por nós, mas aí você vai dizer, o meu nível é terrível, pastor, porque eu entro, sento, ouço as pregações, trago a minha família, e eu espero que não haja isso aqui, e eu estou saindo sem dizer uma palavra, ajuda-me, socorre-me, e mesmo chegando em casa, eu não estou me ajoelhando, eu estou em silêncio. Isso não é soberania. Isso não é acreditar no agir soberano do Senhor. Claro e evidente que esse texto aponta para a dimensão da graça do Senhor. Ele vai agir sem o clamor. Ele vai intervir aqui. A providência do Senhor Deus, ela é graciosa. E ela é a partir da eleição. Há um homem com a mulher estéril e ele não ora. Ele não clama. O Senhor Deus não vem e diz assim, eu ouvi a tua oração, como ele diz para Zacarias dentro do templo. Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Que oração eram as orações de Zacarias? Senhor, restaura a minha nação. Senhor, restabelece o reino a Israel. Envia o teu Redentor. E qual é a nossa oração? Para que ele venha e diga, as tuas orações foram ouvidas. É nesse sentido, então, que a narrativa ela passa para o verso 2, dizendo, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher é estéril e não tinha filhos. Estava clamando? Estava orando? Verso de número 3. A intervenção providencial da graça. É isto que ele está dizendo, a nação inteira em apostasia, e o Senhor do pacto, o Senhor da salvação, ele intervém na história. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, e lhe disse, eis que és estéril. Aqui o Senhor Deus vem e conhece toda a circunstância, e nunca tiveste filho. Então ele diz, porém conceberás
e darás à luz um filho. A narrativa de Sansão, então, ela aponta para esse aspecto. A culminância da apostasia da comunidade do pacto, nesse período dos juízes, portanto, trazendo uma intervenção graciosa. A partir da eleição, o Senhor Deus escolheu deliberadamente a família. Não há mérito, não há nada que indique que eles deveriam ser os escolhidos. E o Senhor Deus prepara este juiz desde o ventre de sua mãe. Portanto, eu vou fazer sustentação naquilo que eu vou falar hoje à noite, continuar falando, desta premissa, deste aspecto inicial. E ainda vou fazer a sustentação de que, porque eu vou dizer primeiro a sustentação que eu vou fazer, porque há uma dificuldade na análise do capítulo 13 ao capítulo 16, que é a narrativa de Sansão. Durante a minha vida de crente, eu nunca ouvi uma pregação sobre a vida de Sansão, a não ser daquela perspectiva do heroísmo, né? Da biografia, dos atos heróicos. De fato, eu tinha necessidade, tenho necessidade de olhar para este livro da perspectiva estrutural, da história da redenção. E não há quem fale da vida de Sansão sem constrangimento. Porque nós estamos falando de um herói que também é um anti-herói. Nós estamos falando de uma personagem que figura na galeria da fé, mas que tem atos que não daria para ele figurar nem na galeria da não-fé. E então há constrangimento em algum sentido da apresentação disso, nós precisamos entender isso. Daí passa-se o tempo, preciso olhar, ler, perguntar. Por isso a graça do Senhor Deus de nos conceder a manhã de hoje, para que nós pudéssemos falar da estrutura, fazer o link com os atos históricos redentivos já realizados, de maneira que eu me dou por satisfeito. Imagina se eu tivesse que explicar tudo isso agora. Então a sustentação é de que a personagem Sansão, nessa narrativa, ela transcende a pessoa dessa personagem, a pessoa de Sansão. Ele é de fato uma pessoa. Ele está aqui narrado o nascimento dele. Ele é uma personagem real, mas ele é também um tipo. Ele representa um aspecto tipológico nessa história, ele representa não a tipologia de Cristo. Ele não é um tipo do Redentor, como nenhum dos juízes são. Esse momento está apontando para a necessidade do rei, e haverá o primeiro rei não dado pelo Senhor Deus, Saul, e é no segundo rei que nós vamos ter o tipo do Redentor. Nós temos em Moisés é fiel, Josué é também o continuador fiel, mas esse período todo não aparece um tipo de Cristo. Aparece um tipo da nossa decadência. Portanto, Sansão, é aqui que eu assumo isto, ele está aqui como um tipo do próprio povo da comunidade do pacto, da história da redenção. O redator, o autor parece pontuar a vida, as fraquezas de Sansão, apontando exatamente para as fraquezas da comunidade do pacto de Israel. E eu pretendo mostrar isto de alguma forma. Primeiro, esse chamado dele, de maneira rápida, nós vimos de manhã, e eu peço que você olhe comigo em Deuteronômio para consubstanciar no capítulo 7, por favor. Quando nós lemos de manhã em Deuteronômio, no capítulo 7, nos versos de 1 a 5, ficou muito claro de que o Senhor Deus deu as ordens para que eles pudessem entrar na terra, derribar, destruir, desconstruir toda aquela cosmovisão e aquela adoração idólatra pagã. Mas a partir do verso de número 6, então o Senhor Deus fala da natureza da comunidade do pacto em si. Dos versos 1 a 5 ele fala dessas circunstâncias e como ela vai se dar. Vocês vão viver a fé no Deus Yahvé no meio do povo pagão desta maneira.
mas vocês têm a seguinte natureza, verso 6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Essa perspectiva ela é trazida para a vida deste nascido. Ele nasce como uma vida santa ao Senhor, consagrada ao Senhor. Lembra do momento de decadência, de culminância? O Senhor Deus está levantando um profeta que vai, um juiz, que vai então encarnar exatamente esta figura da realidade da comunidade do pacto. E ele está dizendo então no verso 6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Aí ele diz aqui, não vos teve o Senhor afeição. É bem interessante isto. A palavra afeição, ela é rica, ela aparece muito na narrativa de Sansão. Nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações as que o amam, e cumpre os seus mandamentos, e dá o pago diretamente na cara aos que o odeiam. Fazendo-o perecer, não será demorado para com o que odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e o juízo. A narrativa do nascimento de Sansão, ela aponta exatamente para esse aspecto. Verso 4, então. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Por quê? Porque o menino é consagrado. Ele é um tipo daquela comunidade, como eles deveriam viver para ele. Desde o ventre de sua mãe. E aí diz assim, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. É uma frase difícil, porque ela dá a ideia de uma obra inacabada. Ele não vai concluir esta obra. Ele não vai efetivá-la. Não é nele o cumprimento. Não é nele a plenitude da redenção. Aí então a mulher corre para o seu marido. Ora, no capítulo 14 de Juízes, no verso de número 8, por favor, nós percebemos de imediato que as falhas de Sansão estão diretamente ligadas à apostasia da nação. Capítulo 14, verso 8, depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Eu estou sendo sucinto na narrativa. O Senhor Deus deu a ele a graça, capacitação, e talvez eu preciso mesmo ser anterior, aí me permitam. O verso de número 25 diz, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. E aí ele desce para lá, e então no verso de número 5, desceu pois com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Tim, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Ele mata este leão, e o verso de número 6 diz, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Então observe que aqui há uma necessidade de nós falarmos sobre isso, porque a narrativa de Sansão é a narrativa mais pneumatológica, é a narrativa que mais se refere ao Senhor Espírito Santo, é a personagem que mais vai aparecer pelo menos 4 ou 5 vezes, de que ele é impulsionado, de que ele é movido pelo Senhor Espírito Santo. Como alguém movido pelo Senhor Espírito Santo pode desenvolver toda esta pecaminosidade? Então, em linhas gerais, sem entrar nos detalhes, nós podemos perceber aqui que este aspecto pneumatológico, esse aspecto da presença do Senhor Espírito Santo aqui neste momento, ele é diferenciado do momento da plenitude em Cristo,
quando o Senhor envia o Senhor Espírito Santo sobre a igreja, e então ele faz habitação em nós. De alguma maneira, o Senhor Espírito Santo, ele está presente em toda a história da redenção. Não há, portanto, um período onde nós temos o Deus Pai operando, isto é, heresia, um período onde nós temos o Deus Filho operando, e depois um período quando nós estamos vivenciando um período do Senhor Espírito Santo. Esse não é, de fato, o entendimento correto da história da redenção. Em todos os períodos, a divindade está operando, não é assim? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E quem é que estava lá? E o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas. João vai dizer quem mais estava lá no princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação. E você tem a presença deles todos na história da redenção. Contudo, os eventos histórico-redentivos, eles vão se cumprindo, e então nós vamos percebendo o agir mais distintivo das pessoas da divindade. O Deus Pai escolhe, elege, o Senhor Deus Filho aplica essa obra, ou melhor, realiza a obra da redenção, e o Senhor Espírito Santo aplica. Aqui o que nós estamos vendo não é um homem que é cheio do Senhor Espírito Santo, mas é um homem que é movido pelo Senhor Espírito Santo. E eu quero fazer então uma correlação para deixar um pouco dessa explicação e depois você procure mais sobre isso. 1 Samuel no capítulo 17. Esses atos heróicos, chamados de atos carismáticos, eles eram frequentes. O Senhor Deus chegou a atuar na própria vida de Saul. O Senhor Deus atuou na vida de vários homens, aqui mesmo neste livro. E aqui você vai ter uma correlação deste ato heróico. O Senhor Espírito Santo diz, no capítulo 14, procure 1 Samuel 17, enquanto eu repito aqui, no capítulo 14 de Juízes, então, o Senhor Espírito Santo, de tal maneira, se apossou dele, e deu a ele o poder, a força, a capacidade de matar este leão. Davi vai se apresentar para Saul no capítulo 17 de 1 Samuel, e ali diante do desafio de Golias, ali diante dos insultos de Golias, no capítulo 17, neste verso 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, porque por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. A figura de Davi é de um homem forte, guerreiro. A figura de Saul é do homem mais alto. Então não vá tentar arruinar a figura de Saul e colocar no menino muito pequenininho, branquinho, de aparelho no dente, ruivo. Dá uma ideia melhorada para ele. Ele é um homem de guerra que mata, que sabe lutar, muito mais forte do que a gente por aqui, tá bom? Ele só não é da altura de Saul, por isso que a armadura de Saul não cabe nele. Da cabeça para cima, o Saul era o homem mais alto de lá. Eu vou lutar com a armadura desse jeito, né? Era eu aqui com um paletó de alguém muito maior do que eu. Ora, Davi disse a Saul: não desfaleça, eu vou pelejar. Eu digo isso porque as professoras fizeram esse mito com Davi, né? E aí nas revistinhas Davi aparece um menininho muito fraquinho e tal, e depois você vai ter que explicar muita coisa. Se você sustenta isso daí, vai ter que explicar muita coisa desse Davi guerreiro, de um homem que ia levar comida sozinho para os irmãos, que ia na estrada e sabia se defender e etc. E o pai ficava esperando ele voltar. Tá bom? No verso de número 33, porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. E a ideia é exatamente isso: os moços tinham que ficar em casa, tinham que casar e etc, para poder depois ir à guerra. Não é de fraqueza. E ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Observa aqui. Quando veio um leão, um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua mão. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Vai pensando nesse menino fraquinho. O teu servo matou tanto o leão como o urso,
Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Senhor dos Exércitos. O que acontece? Davi é essa personagem que também o Senhor Deus levanta na história da redenção. E ele é uma personagem revestida da graça do Senhor Espírito Santo, como Sansão acontece aqui. Mas o que acontece é que depois, essa vida de Davi, ela se torna uma vida piedosa e ele vai se tornar um homem segundo o coração de Deus. Isto não acontece com o Sansão. Então ele experimenta sim uma graça, um agir do Senhor Deus ali pelo Senhor Espírito Santo. Mas isto não significa mais do que isto, de que o próprio Deus está suscitando livramento. E ele podia fazer isso com mulher, ele podia fazer isso até com menino, se fosse necessário, para salvar o seu povo, sem a própria mão da nação. Então é desta perspectiva, voltando para Juízes 14, que nós entendemos a ação do Senhor Espírito Santo aqui. A divindade dirigindo todas as coisas. O Filho está presente, e eu não tenho tempo para falar a esta altura, não convém, de que a própria manifestação de Cristo neste momento é o próprio Senhor Jesus que está anunciando o nascimento deste homem, como este tipo. É ele que vem, o nome dele é maravilhoso, e etc. Há aqui, portanto, uma cristofania. E há também a ação do Senhor Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, aqui quando ele está contando, agora eu volto para o capítulo 14, na sequência natural do que estávamos dizendo, para mostrar que Sansão, ele é esse tipo, ele figura, na verdade, a decadência da culminância moral da comunidade do pacto. Não é que ele representa o povo de maneira federal. Então ele matou este leão e ele voltou. Lembra que ele é um nazireu? Lembra que ele não pode várias coisas? Olha o que diz o capítulo 6 de Números. Só para relembrarmos o que o nazireu não podia fazer. Números capítulo 6. No verso 1, disse o Senhor a Moisés em Números capítulo 6, verso 1, agora no 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, esta é a ideia da consagração, abster-se-á de vinho de bebida forte, não beberá vinagre, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerá uvas frescas nem secas, todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Esse aspecto da consagração, ele traz sobre si as responsabilidades, e Sansão, ele vai estar debaixo dessa responsabilidade. Ser do Senhor, ser da comunidade do pacto, ela traz sobre nós estas realidades. E então no verso 5, todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pelo seu cabelo, é uma vergonha. Paulo diz, é vergonhoso. A própria natureza ensina, ele tinha que suportar essa vergonha de no meio de todo mundo ter o cabelo grande, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração, e Sansão é da vida para a morte, não vai ter um período. Não se aproximará de quê? De um cadáver. Volta lá para o 14. Então você percebe que ele está num momento de crise. E aqui a narrativa ela aponta exatamente para isso. Israel é chamado, o povo de Deus é chamado. Eles deveriam viver pagando, de fato, levando sobre si a sua cruz, dando testemunho da fé. Mas eles resolvem atentar contra a própria consagração deles. Eles resolvem pecar contra o próprio chamado deles, e Sansão, então, ele é essa figura que aponta para esse aspecto. Por isso, esse capítulo 8, verso 9, ele diz, depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que no corpo morto, havia um enxame de abelhas com mel. O que o nazireu deveria fazer? A alternativa A, vou embora. O Senhor Deus já me capacitou, já mostrou a sua graça, eu vou embora. A alternativa B, tomou o favo nas mãos, tocou no cadáver.
quebra, portanto, o seu voto. Ele está como fez o irmão de Jacó, que vendeu por lentilhas, Esaú. Ele está tratando como só menos. Os olhos dele estão brilhando para o favo de mel dentro de um cadáver apodrecido de um animal. E aí os olhos dele não estão no Senhor, não está no seu chamado, não está na sua vocação, mas ele está para fora. Esta é a primeira vez que esse texto faz indicação de maneira muito clara, aliás, a segunda, perdão, que esse texto faz a indicação muito clara de que ele representa a nação que tirou os olhos de Deus e colocou em outras coisas. E então ele diz, tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Ei, Nazireu. E chegando em seu pai e sua mãe, o que ele fez? Deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomaram. Somente ele já sabia que ele estava profanando o seu chamado, a sua consagração. Isso já estava evidente para ele. E você segue, então, neste capítulo 15 aqui, para mais um aspecto da fraqueza de Sansão, que também representa os pecados do seu povo. No capítulo 15, verso 18. O texto diz aqui que ele fere 1000 homens com uma queixada, e aqui eu não vou fazer leitura detalhada, vou direto ao 18. O texto no 18 diz, sentindo grande sede. Lembra do deserto, o povo? O Senhor Deus tirou eles de lá, e eles estão com sede, e eles estão dizendo, o Senhor nos tirou para morrer, o Senhor nos trouxe aqui para matar os nossos filhos, e aí está faltando alimento, e aí falta água, e aí eles murmuram, e em Mara o próprio Moisés impacienta-se e peca contra o próprio Senhor Deus. E aqui ele traz esse pecado, que se assemelha, que faz essa correlação, porque diz nesse verso 18, sentindo grande sede, clamou ao Senhor. Mas esse clamor, ele é assim, por intermédio do teu servo deste grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Essa não é a melhor maneira de clamar. Ele está murmurando, ele está se queixando contra o Senhor. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Lei, ou melhor, Lei, perdão, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento, as águas de Mara. O Senhor Deus feriu a rocha. A mente aqui do leitor, da comunidade do pacto, ela é voltada para a história da sua própria nação e do seu povo. Daí chamasse aquele lugar de En-Hacoré, daí chamasse aquele lugar de Mara, até o dia de hoje. E o texto então vai nos apontando esses aspectos, de maneira que essa sustentação, ela é, de fato, no meu entendimento, pertinente. A narrativa aponta de que Sansão, conquanto ele seja uma personagem física, real, mas ele também é um tipo da degradação, da culminância, do afastamento, do esfriamento, da apostasia do povo do pacto de Israel. E aí eu quero ainda mais, em um aspecto, e depois ir para as aplicações, mostrar no capítulo 14, que isto fica mais evidente, quando nós vemos esses pecados escrachados de Sansão. Para nós é muito difícil contar a narrativa para os nossos filhos de um homem que é um juiz, mas que olha para uma mulher e esta mulher dos filisteus, e ele quer ela como esposa. Para nós se torna muito difícil falar para os nossos filhos desse exemplo de fé, quando ele vai para um lugar e ele vê uma prostituta e ele a toma e a possui. Se torna bastante, eu falei, constrangedor, falar deste homem quando ele vai mais uma vez, e agora ele se apaixona por Dalila, uma mulher também, que não é a mulher que ele deveria se apaixonar.
Então, essa narrativa ela é construída a partir de um verbo que aqui aparece. O capítulo 14 diz: desceu Sansão a Time, vendo uma das filhas dos filisteus. Dá para perceber aí o verbo vendo. Esse verbo ele é repetido no verso 2, portanto ele está na intenção autoral em ênfase. O verso 2 diz: subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e ele disse: vi uma mulher das filhas dos filisteus. Aí está aqui essa incapacidade dos pais lidar com os filhos. Tomai-a, pois, por esposa. Não vou entrar nisso. O verso de número 6, desculpa, o verso 7, há uma outra ênfase aqui, que leva ao aspecto do viu, do se agradou. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Ora, esse é o aspecto de que esse ungido, ele está agindo a partir do que agrada a ele, não a partir do que o rei estabelece. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que melhor lhe parecia. Dá quase para nós fazermos uma metáfora, eu tenho um pouco de cuidado para não forçar, mas de que cada um fazia o que melhor via, o que melhor lhe agradava aos seus olhos. Isso sobressai aqui nessa narrativa, porque não é só aqui no capítulo 14, mas também no capítulo 16, verso 1. Outra fragilidade deste juiz. Sansão foi a Gaza, e observem o verbo, viu ali uma prostituta, e então coabitou. E agora no capítulo 16, aí no verso 4, depois disto, aconteceu que se afeiçoou. Então aqui há uma mudança de intenção, né? de intensidade. Ele vê, ele se agrada, ele vê, ele toma essa prostituta para si, mas agora no verso 4 ele se afeiçoa. O coração de Israel tira os olhos do seu Deus, tira os olhos da sua lei, e então ele se volta para outra cosmovisão, e agora ele está totalmente comprometido, afeiçoado com isso. E este é a descrição do momento de culminância do esfriamento, da apostasia de Israel. Por isso a narrativa de Sansão, ela aponta para esta culminância, ela aponta para esse aspecto. Ela não é uma narrativa para contar sobre um feito heróico, mas ela é sobretudo uma narrativa para mostrar para onde vai dar quando nós nos distanciamos do rei e da sua palavra, da sua lei. Esse verso 4, então, depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E aí muitos de nós conhecemos aí a narrativa, né, de Dalila, o seu choro, a sua insistência, uma mulher muito chata, chora todos os dias por ele contar as coisas, um negócio muito horrível mesmo. E leva ele a um certo desespero, né? Mas há um aspecto aqui no capítulo 16, e eu termino com ele, de fazer essa apresentação, depois no verso 20, capítulo 16, verso 21, que é nos dito que os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Isso também nos parece ter uma correlação com a história de Israel, quando o próprio rei Zedequias, está lá em 2 Reis, capítulo 25, verso 7, estou abreviando aqui. Este rei também teve os seus olhos vazados. Portanto, há uma intenção aqui estilística do próprio texto, a construção poética dessa narrativa, que ela faz essa ligação com Israel e o seu viver para os seus próprios olhos, ou viver para si mesmo, de acordo com o que acha, com o que pensa que é o melhor. E essa personagem Sansão, que é tanto uma personagem real, física, mas é também uma tipologia da situação de degradação espiritual do seu povo.
eles realmente precisam da graça de Deus. E eu encerro essa parte para ir para as aplicações, dizendo que o verso 20 deixa isto mais claro. No verso 20, então, o autor tem a intenção aqui, no meu entendimento, muito clara, de, seguindo a narrativa e as quedas, as falhas de Sansão, dizer para o seu povo, Israel, já está tão longe do Senhor, que o próprio Senhor se afastou dela. Israel não sabe. Israel mantém a liturgia, mantém o seu culto, mantém a presença de várias atividades religiosas, mas Deus não está mais com ela. E é isso que diz o verso 20, disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele despertado do seu sono. Observa aí. É exatamente isso que esse autor quer, e que essa nação precisa despertar-se. Aqui não é um sentido de forçar o texto, mas é uma perspectiva da própria intenção do autor, de nos levar a perceber isso. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, ou seja, não tem consciência do seu estado degradado. Sairei, ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Esta é a entrega do distanciamento do Senhor, de achar que pode ficar longe, de que pode se ausentar da comunidade do pacto, do pastoreio, do convívio, da família da fé, que prescinde, que deixa, que não é importante que a gente possa estar aqui, e depois, como eu já preguei da outra vez, quer voltar, não consegue, porque nós vamos nos deparar com a nossa própria incapacidade. Ele não está consciente disso. Sairei outra vez como dantes e me livrarei. A explicação do autor é esta, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Viu a culminância? Peca, abandona, se afasta, clama, o Senhor Deus manda socorro. Vai fazendo isso e vai se misturando cada vez mais com as idolatrias. Chega um momento que não tem mais capacidade para clamar, que não tem mais capacidade nem mesmo para pedir ajuda. Pedro é uma personagem diferente, e eu quero, antes das aplicações, fazer essa correlação. Ele é um homem crente, que tem quedas, que, como nós vimos, ele vai desapontar a comunidade da fé, mas ele tem um arrependimento dado pelo próprio Deus, arrependimento de verdade, porque a comunidade da fé, ela também é feita disso, de homens e de mulheres que podem contar com o arrependimento de Deus. E Pedro chora o seu pecado. Ele também não percebia a dimensão da sua natureza pecaminosa e frágil. Eu vou te seguir até a morte. Ele disse, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. E quando ele nega, quando ele fraqueja, depois ele chora. Isto é a evidência da graça do Senhor. Não o aspecto de que não pecamos, como disse 1 de João, de que não falhamos, mas o aspecto claro de que esta falha nos faz correr para onde estávamos ausentes, para nos aproximar mais da igreja, não o contrário, para estarmos mais perto dos pais, se for necessário, para procurar o pai, a mãe, para dizer ajuda-me, e eles então procurar o conselho, ou então procurar o pastor da igreja, os irmãos, e juntos poderem servir ao Senhor Deus. Esta é a normalidade. Mas quando isto não acontece, então chega nesse estado tal, e para mostrar mesmo de que a figura, o tipo do Redentor será um monarca, será um rei, será Davi. As aplicações, caros irmãos. Sansão estava disposto, é isso que diz o capítulo 16 aqui, no verso 17. Sansão estava disposto, à semelhança do seu povo, daquela nação apóstata, a dar o próprio coração em devoção ao seu desejo, a Dalila. O capítulo 17, a construção, o capítulo 16, verso 17, a construção é esta: descobriu-lhe todo o coração. Ela está insistindo, e este homem está afeiçoado a ela, assim como a nação de Israel estava aos seus ídolos.
E ele então descobriu-lhe todo o coração. E lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser raspada, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro Deus. O que faltava a ele, o que deve acontecer conosco, é que nós devemos entregar todo o nosso coração ao Senhor, servi-lo de todo o coração, num progresso contínuo. Eu estou envolvido este ano, no próximo ano mais, no próximo mês mais, sempre mais, nunca menos, nunca para trás, mas sempre em avanço de fé. Nós percebemos ainda neste capítulo 14, digo agora no capítulo 14, verso 8, que Sansão é essa última representatividade de toda a humanidade decaída, não apenas de Israel, mas Sansão representa toda a humanidade. Esse é o destino de todo aquele que se distancia do Senhor. Porque o que fica em evidente é que a sua visão, os seus olhos, aquilo que chama a atenção dele, assim como Israel foi cativado por isso, e assim como a própria Eva foi iludida desta forma. A palavra do Senhor Deus diz em Gênesis, você conhece a narrativa 3:6, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. É bem interessante esse aspecto, de que ela deveria ter um rei e uma lei, e viver, mas ela está dando ocasião àquilo que melhor lhe parece. Vendo a mulher que a árvore era boa, quem disse para ela? Ela entendeu que era boa. O caminho da perdição não parece assim? Mas no final é caminho de morte. Então é nesse sentido que transcende essa tipologia, essa representatividade dele aqui, nesse momento de Israel, essa narrativa toda aqui de Juízes, ela aponta não apenas para o povo do pacto, mas para todos os povos. Quando são iludidos em adorar, em criar deuses e abandonar o Deus de Israel, que é interessante, um Deus que não se apresenta para a visão. Deuteronômio vai dizer: vocês não viram nada, vocês não viram nenhuma imagem, mas eles estão criando a imagem, vendo, visualizando para poder adorar. E as pessoas estão querendo ir num culto visual, onde ela possa sentir, onde ela possa ver a presença de Deus. Pastor, eu gostei da pregação, mas faltou sentir o poder de Deus. Não é comigo esse trem. Só anunciar o texto. Só anunciar o texto. E cada vez mais essa demanda é exatamente isto. Nós queremos a igreja, uma liturgia, um culto que eu possa sentir esses aspectos. É interessante no capítulo 14, e aqui eu digo com cuidado, no verso de número 8, que nós até já lemos aqui há pouco, que há uma identificação bem interessante com a narrativa de Gênesis lá com Eva, porque a Eva viu que era boa aos olhos, comeu, foi e deu a Adão. E esse verso 9 diz assim: tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo, porque aos seus olhos isso pareceu bom, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. É claro que há uma identificação aqui mais distante, de que quando nós nos entregamos às nossas próprias percepções, nos distanciamos da palavra revelada, da verdade. Então o nosso coração vai ser alimentado cada vez mais pelo que vemos, e ainda queremos servir isto às outras pessoas, e ainda queremos dar disto às outras pessoas. Essa igreja é uma comunidade completa. Quando o irmão está fraco, a gente ajuda. Quando ele está prejudicando outros irmãos, a gente vai lá também ajudar. A comunidade do pacto vigia tudo, observa tudo, está presente em tudo. Por isso eu preciso da igreja. Por isso você precisa, sua família precisa, nós precisamos, nossas filhas precisam, minha querida esposa precisa de igreja, de estar congregando, porque nós seremos cuidados, pastoreados. Uma terceira aplicação: apesar de tudo, Sansão glorificou ao Senhor.
ele glorificou o Senhor com a sua morte. É desta perspectiva que eu digo que faço a diferença. Ele não é apenas um tipo, ele é também uma pessoa física. Como pessoa física, ele é uma personagem da história, que foi levantada pelo Senhor Deus. E o autor de Hebreus, ele viu isto em Sansão. E ele ressaltou este aspecto de Sansão, quando ele o leva para aquilo que é uma relação de exemplos de fé. Ele não diz ali, eu já tentei olhar aquele texto, se você puder olhar, por favor, leia, para me ajudar depois e diga, onde está o feito de Sansão lá, que o torna. Mas até agora eu tenho me aquietado em dizer que o autor aos Hebreus não citou o feito dele, porque ele cita lá Daniel, fechou a boca a leões. O que mais direi? Não é assim que ele diz? Capítulo 11, verso 32. O que mais direi a respeito de Jefté, de Sansão, né, de Baraque e tal, de tantos outros? Aos Hebreus 11, 32. E aí ele diz que fizeram isto e tal, extinguiram a violência do fogo. Quem fez isto? Os amigos de Daniel. Fecharam a boca de leões, puseram exércitos em fuga, mas eu não consigo achar o feito de Sansão ali. Mas ele é um exemplo de fé lá. Portanto, essa narrativa ela vai mostrar exatamente isso, que na morte dele, ele vai glorificar o Senhor. Se na decadência total do povo, o Senhor Deus será glorificado, porque ele é Deus acima de todas as coisas. E esse sentido é bem interessante aqui. Capítulo 16, verso 24. Vendo o povo, louvaram ao seu Deus. Aqui é o povo pagão. A nação humilhada, o meu nome é blasfemado por vossa causa. E agora Sansão aqui está na vergonha, com os olhos furados e presos, sem a capacitação do Senhor. E o povo de Israel está nisso aqui representado. Então esse verso 24, ele diz, vendo o povo, os filisteus, louvavam ao seu Deus. Havia culto ali. Ao invés de o nome de Yahvé ser adorado, esse povo estava cultuando com alegria o Deus deles. A história não vai terminar assim. Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. A antítese parece ter prevalecido. Satanás parece ter vencido. E o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos, alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão, ele é espetáculo, ele é escárnio, como a igreja perde o sabor, e ela vira, e ela é pisoteada pelo mundo, o qual se divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, que estava cego, com os olhos furados, deixa-me para que apalpe as colunas. Então, o final é qual? Na sua morte, ele glorifica o nome do Senhor. Na sua morte, o seu cabelo está crescido, e então ele percebe isto enquanto personagem, que ele tinha um papel para ser desempenhado ali. Ele não é o Redentor. Israel não está livre dos filisteus. Ele não executou a redenção. Esse texto está apontando, eles precisam de um Redentor. E um rei vai se levantar e vai mostrar quem é esse Redentor. Não é Saul, é Davi. A história da redenção vai ser levada assim, até que tudo se cumpra. Portanto, ele é um exemplo de fé, naquilo em que ele viveu pela fé. No seu período de nazireu, naquilo em que ele pôde até mesmo morrer, mas para levar consigo os adoradores pagãos, que foi o que o Senhor Deus disse para aquelas tribos, arranca eles, tira eles de lá. Nesse sentido, ele é um modelo de fé, como diz o autor aos Hebreus. Ao mesmo tempo, ele é um tipo, tanto das fraquezas de Israel, quanto da própria comunidade. Eu termino então chamando-os a João, para lembrarmos das palavras de João. O apóstolo João velho, ele nos afirma com todo o carinho, com todo o amor que lhe era próprio. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está neles.
É isto que o livro de Juízes vai mostrar na história da redenção. E então João resume na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 15, 16, 17. Ele resume dizendo que o amor ao mundo tem 3 dimensões: a concupiscência da carne, que mais? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esta dimensão está presente no Éden, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, boa para dar entendimento, agradável aos olhos. A soberba da vida. Então, esse é o quadro que nós precisamos cuidar. Nós precisamos colocar o nosso coração não no mundo, mas no Senhor Jesus, na sua lei, na sua palavra. No verso 17, João vai terminar lá dizendo: quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é certo, irmãos, aos nossos próprios olhos, o que não nos leva à plenitude de vida em abundância, de acordo com as Escrituras, só vai gerar escravidão, zombaria e vergonha. Que os nossos filhos saibam disso todos os dias. Vale se voltar para o Senhor. Aquilo que é certo aos próprios olhos, que não nos leva à plenitude da vida e abundância, como Ele prometeu lá em Deuteronômio e Josué, e como o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, as últimas palavras: vivamos aqui a fé no Senhor Jesus, nesta abundância de vida, não como se não houvesse um rei. Por isso eu me prendo à ascensão. Nós temos um rei presente. A igreja não está sem rei. Não dá para cada um fazer o que quer. O púlpito da igreja é a igreja, não é uma licença para os pastores fazerem o que querem com a igreja. Nem os conselhos, nem os membros. A nossa comunidade, ela é para viver de fato para a glória do Senhor Deus. Debaixo do seu governo, para que todos olhem e digam: há um Deus neste meio. E as pessoas não fazem o que melhor lhe parece. Não é o ambiente para se fazer o que melhor lhe parece. Mas como crentes fiéis, que sabem que o Senhor Deus subiu ao céu, o Senhor Jesus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, o que nós devemos fazer? Enxergar esse Jesus exaltado à destra de Deus, que deu a nós e deu a esta comunidade, a sua família, um pastor fiel, concedeu dons aos homens, subiu, levou cativo. Ele não deu um juiz frágil, ele deu um homem amparado na graça de Deus, revestido da graça, um conselho fiel. Então não viva da maneira que lhe parece melhor aos olhos, mas procure ser pastoreado. Este é o lugar de ser pastoreado. E acima de tudo, querido irmão, querido amigo que nos visita, deixe-se advertir pela palavra do Senhor. Não silencie o seu estado espiritual. Procure ajuda neste lugar. Que o Senhor dos céus e da terra, o Redentor, o Salvador das nossas almas, nos abençoe.